sexualidade e o espectro autista, né? Então, vou tentar fazer um pouco de um resumo que a gente fez da primeira parte, que eu não consegui deixar salva, não sei por quê. A gente estava falando um pouco, então, a respeito de sexualidade, que é um assunto tão delicado e tão essencial de falar, né? E que muitas vezes as pessoas associam sexualidade simplesmente ao ato sexual, né? E a gente estava falando um pouco de que isso, na verdade, faz parte do ser humano, da vida de qualquer pessoa, né? E eu estava dizendo que, enquanto terapeuta ocupacional, esta é uma das esferas da vida que eu considero essencial, porque a gente sabe, através dos estudos, que não são muitos, que uma vida sexual saudável, né, bem vivida, vamos dizer assim, é importante, reflete na autoestima, reflete na produtividade da pessoa, reflete na... Oi? Na energia libidinosa que a gente estava falando, né? Porque as pessoas estão sem libido, mas não conseguem, às vezes, compreender e vincular, porque nós não temos essa educação, sabe, Silvia? Eu falo que, assim, deviam existir educações que são essenciais, não as tradicionais do ensino básico, sabe? Sim. Mas, assim, educação para o meio ambiente, educação para o trânsito, sabe? Por que acontece? Tudo, né? As pessoas, às vezes, é porque, assim, há uma formação para a pessoa ter um vínculo ligado a uma possível instituição de ensino. Isso. Então, nós não educamos pessoas para a sociedade, para vivenciar uma realidade social. E isso afeta demais essa questão de sexualidade, como a gente estava falando da questão do espectro autista, né? Perfeito. Que é a questão social. Então, assim, ó, uma das questões da ação da sexualidade na vida dessa pessoa é ela compreender melhor os seus sentimentos, ela saber a sua história. Então, assim, o que pode fazer com uma criança compreender melhor essa questão da sexualidade, do espectro autista? Thaís, antes da gente entrar na questão da criança, será que a gente pode retomar aquela parte que você trouxe, que é uma discussão muito importante, que eu acho que é legal para as pessoas ouvirem depois que estão assistindo, ou que estão agora aqui conosco, né? Sim. Sejam bem-vindos, pessoal. Seria assim, falar desse paralelo que você fez, como é que fala? Biopsicossocial. Isso, do recorte da pandemia também, eu acho legal falar disso. Eu tenho feito, né, pessoal, a gente tem conversado, muitas lives, por quê? Eu fiquei me questionando nessa questão pandêmica, né? Estamos todos reclusos, e nós somos seres que se desenvolvem a partir do biopsicossocial. Então, assim, ó, o biológico, ele continua funcionando. O nosso biológico, ele não parou. Mas o psicossocial ficou muito fragilizado. Então, assim, as transições hormonais, psíquicas, elas estão acontecendo a todo momento. Então, aquela criança que está em casa, ela está continuando a ter as transições hormonais, a menarca, os pelos pubianos, né, os desejos, os instintos sexuais, mas ela não tem resposta para isso. Porque não tem quem explica para ela. A gente tem uma formação de que a educação sexual, quem tem que dar é a escola. Mas a escola não está tendo contato com esses alunos. Então, eles estão em casas, reclusos, sem informações. Ele pode buscar essa educação na internet? Sim, ele pode buscar. Mas é uma educação de qualidade? O que ele vai encontrar nessa busca? Né? E quem não tem essa condição de buscar isso na internet? Então, assim, eu comecei a me questionar. Como será essa questão pós-pandemia? Né? O que nós iremos receber? Professora Thaís, terapeuta, Silvia, terapeuta, o que nós vamos receber? Porque eles estão cheios de dúvidas, muitas das vezes os profissionais, eles não recebem isso. Eu vivo falando assim, olha, na graduação, ninguém fala para um professor, olha, você vai receber os alunos, e eles são seres com muitos impulsos sexuais. Sim. Então, assim, isso é culpa de alguém? Não, nós vivemos em um sistema. E esse sistema que nós vimos, tataravós, bisavós, pais, avós, ninguém foi educado para isso. Quando há um assunto de sexualidade, a gente pode observar que muitas vezes as pessoas saem, cortam um assunto, falam que é errado, tem muita questão religiosa também, que é pecado, não pode. A criança é um ser angelical, né? Ninguém não tem voz. Uma das questões também que eu fico me perguntando. Mas você não pode falar isso, não. Não, você não tem voz. Quando você crescer, você fala. Que muitas crianças escutam isso, né? Então, assim,
essa repressão da sexualidade, ela já começa na infância. Perfeito. Né? E o que a gente disse, Silvia, não é chamar uma criança de 4, 5 anos, né, com espectro autismo e falar, olha, você simplesmente... O que acontece de onde você vem? Porque, assim, o que se inventa são historinhas, né? Igual a gente estava falando. Sim. Ah, você vem da cegonha, um ovo, como se a criança fosse chocada, né? E aí, isso fica no inconsciente da criança. E mais pra frente, isso vai pesar na vida dela. É você estabelecer para uma criança de 5, 6 anos que ela veio de um ato de amor. Não necessariamente com a figura genital nessa presença dessa história. Olha, eu e seu pai, nós tínhamos um amor muito grande, nós planejamos, nós desejamos a sua presença. Se aproximando mais da questão do adolescente, explicar como realmente funciona. Mas o que acontece? As pessoas vinculam muito uma erotização. Perfeito. Toda fala de sexualidade vem com uma erotização. Isso. E então, eu acho assim, que na infância, a gente pode, quando você estava falando de histórias, né, que a gente usa, eu acho que nós fazemos uso de histórias sociais, mas é muito importante que a linguagem esteja adequada, né? Porque, sim, assim, cognitivo. as terminologias, exato, assim, então com 5 anos... Sabe uma coisa que eu acho bacana, Sil? De 8 para outra coisa. Sim, usa objetos que fazem parte da realidade daquela criança. Isso. Além de você desenvolver uma sexualidade, você estimula o cognitivo dela, sabe? De uma maneira que isso não causa um impacto para ela. Não é trazer figuras das genitais expostas, não é isso. Mas é já deixar para aquela criança a informação de como ela é. Porque nós somos seres com histórias. E aí, o que a gente tem como pensamento? Pula-se a parte da história de onde você veio, né? E você começa com uma... Não é assim? Porque assim, nós não conseguimos lembrar de como foi esse nascimento, como foi esse gesto de amor. Então, assim, ó, pula-se essa parte de onde você veio e você começa daqui. E aí, o ato de começar daqui... O que é esse ato de começar daqui? É a história que as pessoas te contam. Então, assim, muitas das vezes, por exemplo, até em questão de adulto, muitas perguntas que eu recebo, que eu fico assim, nossa, o quão é importante essa educação sexual. E eu, assim, costumo pensar, Silvia, que a educação sexual, a sexualidade educativa, ela é muito mais importante do que a clínica. Porque quando você educa uma pessoa, você constrói. É como se você guiasse ela por um caminho. A clínica, no sentido das pessoas ir lá, é como se tivesse um monte de buraco que eu tenho que ir tampando. Só que muitas das vezes a gente não consegue tampar, porque isso fica no inconsciente, a pessoa às vezes não se permite. Quando você recebe uma educação, você já consegue ter um pouco mais de clareza nesse caminho que você vai. Sabe? E assim, eu vejo a importância desse desenvolvimento cognitivo, dessa fala. Porque o que é a sexualidade? Agora, na questão do adulto. A sexualidade ela é uma resposta dos 5 sentidos do corpo. Então, assim, principalmente as pessoas vinculam muito o ato sexual, né, para o espectro autista adulto, com o genital. E não é. Você tem sentidos no seu corpo que você deve explorar. Isso vai te fazer bem, sabe? Eu vejo muito uma cobrança desse ato sexual para a genitália. É como se toda vez que a pessoa fosse para um relacionamento, ela tivesse que ter uma grande ênfase nessa genitália. Porque nós recebemos uma cultura que enaltece isso. Né? Se for olhar o desenvolvimento, né, da história sexual do Brasil, nós fomos colonizados na época vitoriana, que era uma época muito rígida. Então, assim, isso é histórico. Isso influencia, interfere, né? Não tem como, né? Muito. Porque, olha, você ouviram e te falaram. Você ouviu, não foi hoje. Você ouviu a vida toda. Então, assim, até em questão genética, isso influencia. Tudo, então, cultural, né? Tudo, né? Cultural, precisa se falar sobre isso. Sim, e como você trouxe, né, a questão dos pacientes que você recebeu, né, da questão da sexualidade, eu vejo, às vezes, uma certa exclusão. É como se a ciência sexual, ela não fizesse parte das ciências tradicionais.
Sim, Aham. não precisa disso. O ser humano não precisa. Sendo que a própria OMS desenvolveu a história social, cultural, genético, A Amanda tá é o falando, sistema, né? é Nós o estamos sistema. inseridos no sistema. Então, existe uma grande influência, sabe? E às vezes nós nos sentimos mal por trair esse sistema, Silvia. Então, assim, foi induzido que essa sexualidade ela te faz mal. E então, olha, eu não posso ser uma pessoa feliz sexualmente, sabe? Porque os meus pais não foram. Aham. Você não tem Sim. essa informação dessa sexualidade. E isso, para os relacionamentos, nessa questão do espectro autista, influencia demais. Porque o que pesa Aham. para ele é a questão social, né? Exato. E como você trouxe a questão da mutilação do estímulo, né? É, porque, por que é visto? Ah, ele está fazendo isso porque ele tem isso. Não se explica que a masturbação, ela pode acontecer em um lugar reservado, onde não tem pessoas em público. Não Exato. se explica para criança, para adolescente autista, a diferença do público e do privado. Né? É tratado como Nossa, indiferente. muito bom isso que você Então, está assim, ó, dizendo. não é? É Muito bom. conduzido. Exato. Olha, E parece ele que assim, quando uma pessoa com deficiência ou com autismo fala, né, ou demonstra, né, tem atitudes assim no público, é algo pejorativo, pecaminoso, que estigmatiza, né? Sendo que isso faz parte de todo mundo, né? Assim, a masturbação faz parte de grande parte da vida das pessoas. As pessoas costumam, na verdade, iniciar, igual você falou, né, as suas experiências sexuais de uma forma muito se autodescobrindo, né? Essa é a E linha, é né? importante isso, né? Muito Quando você se conhece, importante. é muito mais fácil você lidar com o outro, porque nós somos o outro, Muito. entende? Nós Exato. somos espelho do outro. Ó, a Mas Amanda falou aqui, a Amanda, ela também é uma sexóloga, ela falou assim, as pessoas têm vergonha de falar sobre isso, é triste. sim, Exatamente, o que eu tava falando para quem entrou agora, que acho que ficou na primeira parte da live, eu tava dando um sim. exemplo para Thaís, e para todo mundo que tá aqui, né, ilustrando essa vivência de uma pessoa que eu tô atendendo e a parceria com o profissional médico é nova. E aí, essa pessoa trouxe para mim e para a psicóloga questões referentes à ereção. Uma dificuldade, né? Uma masturbação exacerbada, muito intensa, que muitas vezes chega até a ferir o órgão sexual. E não é a primeira vez que isso acontece, mas que a resposta do profissional é essa, é a primeira vez. Uhum. E aí, o que aconteceu? A gente, numa reunião de equipe, né, de forma recorrente, costumo realizar com os profissionais que atendem o caso, a gente foi falar isso pro psiquiatra e o psiquiatra foi categórico, dizendo que a medicação era muito boa, porque nós fomos questionar se havia também, do ponto de vista medicamentoso, alguma Sim, interação, alguma. E a gente sabia que alteração tinha com hormonal, aquela né? medicação. E Uhum. aí ele falando, mas ele tá tão melhor dos sintomas que, gente, isso é o mínimo, né? Não ter ereção. Oi? Tipo, como assim é o mínimo? Pelo amor de Deus. E eu acho que é um pouco. O que eu quero trazer é que é um pouco isso que a Amanda tá dizendo, né? Assim, quando a gente fala de sexualidade, seja enquanto familiar, seja enquanto profissional, seja enquanto pessoa, é inevitável que a gente também esteja falando de um lugar muito íntimo nosso, né? A Sim. gente está falando E da possa nossa falar, né, sexualidade. Silvia? Porque assim, nós falamos Exato, sobre tudo. Por que não falamos sobre uma coisa que é tão essencial em nossa vida? Quem somos nós exato, sem a sexualidade presente? Então, o que eu observo é exatamente. isso. E quando você está bem resolvido com a sua sexualidade, a gente costuma falar que é como se a sexualidade fosse uma perna, né? E o financeiro profissional fosse o outro. E é o que Exato, e guia não o é. ser humano, É sabe? tudo. Então, o que eu observo? Uma ocultação da fala. Porque Aham. uma pessoa com autismo bem resolvida, né, com sua sexualidade bem definida, ela consegue traçar um projeto de vida. Ela consegue lidar melhor com as pessoas, porque ela consegue se compreender, compreender o outro, melhorar essa interação social que é tão importante para nós estarmos em meio a uma sociedade. Então, Uhum. a fala da sexualidade, ela é muito oculta. E nós, às vezes, profissionais que tentam trazer você como terapeuta, eu como sexólogo, né? Você tem a sua linhagem, mas você sabe da importância. E, às vezes, essa fala que nós estamos tendo aqui
tem pessoas que criticam, tem pessoas que acham ruim, sabe? E não Sim. vê essa importância. E não é culpa dessas pessoas. É o sistema que a gente vem tendo, de que é Exato. errado, de que é sujo. Mas, Silvia, nós estamos em uma fase, Tá porque travando um assim, pouquinho a sua, Thaís. Travou. tá, Repete. agora melhorou. Melhorou. Repete o que você falou, por favor. Você tava Então, falando. assim, o que eu venho observando? Geralmente, historicamente falando, os períodos pós-pandêmicos existem uma sexualidade exacerbada. Quando eu digo isso, é uma compulsão do ato do Uhum. sexo propriamente dito. Por Tá. quê? Tá todo mundo reprimido. Quando Sim. liberar, todo mundo fala assim, olha, eu fiquei muito tempo presa e o que vai acontecer? Vai até aumentar essa questão da falta de informação, das ISTs, sabe? Porque pode falar sobre tudo, mas não pode falar sobre a importância de educar uma pessoa para ter uma sexualidade plena, para ela ter Uhum. prazer. Porque que eu vejo também? Às vezes, a educação sexual que as pessoas exigem é 3 coisas: reprodução, método contraceptivo e gravidez na adolescência ou gravidez precoce. Só. Mas o prazer sexual, o autodescobrimento, as coisas que acontecem nisso, não pode falar. O relacionamento amoroso não pode falar, o contato com o outro não pode falar. Então, a pessoa vai para um relacionamento e ela se depara com que situação, né? Principalmente a questão dos meninos, né? Eles têm muito acesso à questão de filme pornô, porque as meninas têm um pouco mais de reclusão. Então, Uhum. muitas vezes ele tem um conteúdo aos filmes eróticos, então ele enxerga o ato sexual como aquilo ali propriamente dito. E Sim. às Que vezes é a o mulher, cultural ela que a gente falou um pouco antes, é o né? Do cultural, porque estímulo, não, né? Mas... ninguém te fala, você vai procurar onde? Onde tem acesso Exato. rápido. E aí, e a Exato. mulher? A mulher ela espera um príncipe encantado. Ela espera um homem que trate com carinho, com amor, porque assim, a formação que a gente tem sexual, muitas das vezes, a questão da mulher, é o filme, é uma novela, né? E que não tem o ato totalmente, né? Tem os inícios Isso. preliminares, e o homem, ele não, geralmente, não tem acesso a essa informação. Então, ela casa Verdade. procurando um príncipe e ele casa procurando uma atriz. É. Há uma Então, olha o inversão choque. aí, né? Total. Exatamente. Dá um. Olha o Porque as choque. expectativas são Então, diferentes, né? Você entra procurando. Você entra num relacionamento, né? Vamos assim dizer, procurando com expectativas muito diferentes, né? E alinhar as sim, expectativas é algo extremamente importante em qualquer relacionamento, seja afetivo, sim. amoroso, amizade, profissional, terapeuta, paciente, médico, Uhum. paciente. É super importante alinhar as expectativas, né? Principalmente quando a pessoa, igual quando a pessoa chega para mim ou a família, eu falo assim, qual que é a expectativa de vocês? Porque talvez eu não consiga ajudar, né? Porque às vezes Sim, já teve famílias, pra você ter uma ideia, assim, que a família procura e fala, olha, eu gostaria que você falasse para ele que o melhor para ele seria ele fazer medicina. Não, sim. né? Não é isso. Então É a o que eu tô gente te não tá falando. alinhado, né? Então, É assim, a projeção que os pais têm nos filhos. E o espectro exato. autismo tem muito disso. Porque ele não tem liberdade, muitas das vezes, de deitar no próprio quarto e fechar a porta. Isso. Sabe? É como se ele fosse a todo tempo vigiado. É como se ele não fosse inserido na sociedade. É como se ele fizesse parte da sociedade paralela, sabe? E aí, Exato. uma pecinha de dominó. Quando precisa, vem. Quando não precisa, sai. Quando precisa, vem. Isso. Quando E não convém, é né? isso. Ou senão, assim, não é bom para vocês. Ele é poupado de ter essas Ó, é emoções. verdade. Sim, O Matheus falou aqui, ó, verdade. O problema é que os assuntos que são vistos como tabus, as pessoas têm medo de falar. Mas devemos falar de assuntos assim, como o caso da sexualidade. Exato, sim, Matheus. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, né, e que a gente está conversando, até, ó, ele continua, Matheus. Até esses assuntos são poucos falados no meio familiar. Aham. Nunca ouvi o assunto de educação sexual dentro de casa. Eu tive que descobrir lá sim. pelos 18 para 19 anos. Atualmente tenho 28 anos. Isso é uma realidade, Matheus. A gente Uhum, falou um pouquinho no começo da live a respeito disso, assim, do quanto que principalmente nesse contexto de pandemia, né? E eu também tenho, a Thaís trouxe isso e eu também a sinalizei de que eu tenho uhum. percebido com os meus atendimentos, com as crianças que eu atendo, que tá tendo um gap aí, né? Porque muitas Sim, vezes
essa parte da educação sexual fica muito para a escola. Para a escola. É como se a escola fosse responsável. Eu não faço. Pai e mãe não educam o filho para isso. A escola, eu já ouvi essa frase, sabe, Silvia? Não, eu não vou falar isso pro meu filho, não. A escola que se quiser que ensine. Sabe? E não é responsabilidade totalmente da escola. Não é, Silvia, que a escola tem que tomar o papel da família. Uhum. É porque é aquilo que eu te disse. Quando a história não é contada veridicamente, é como se a pessoa não tivesse uma história inicial. Sim. Olha, você começa com 2 anos. O que aconteceu antes de onde você veio não é importante. E não Sim. é assim. Sabe? Boa noite, pessoal que está chegando agora. Seja muito bom. Bem-vindo. Boa noite, gente. Boa noite. Mas é muito isso, assim, né? O quanto que hoje tem material, né, para a gente conseguir ir falando. E eu acho que uma coisa essencial é a linguagem, adequar a linguagem. Sim. Porque semana retrasada eu estava atendendo uma família e aí estávamos abordando justamente isso, né? A criança está entrando na fase da puberdade, está com 9 anos. Que hoje em dia a gente nem fala mais tanto, né? Mas assim, na época que a gente estudou é isso, né? Puberdade. É a fase da maturação hormonal. Isso. E aí a produção dos espermatozoides. Sim. Começa, né? As descobertas as autodescobertas, enfim. O biológico, Silvia, que a gente estava falando. Que não dá para frear mesmo na pandemia, ele não para. Né? O psicossocial, o socioemocional tá ali privado. A gente tá sendo privado. Mas o biológico... Tem uma coisa que não dá para conter mesmo. E aí, falando com a família falou que tinha aparecido no café da manhã, no dia que eu estava atendendo, uma situação lá com a criança. E que o pai falou a mãe tá grávida e ele perguntou assim, e como é que vai ter o neném? Como é que você vai ser? E aí falaram para ele que ia pro hospital e que no hospital tem um pum. Ela solta um pum e o bebê nasce. Nossa! Só que para uma criança de 9 anos, né? Aí a gente foi tentando balizar, né? Assim, no sentido de, olha, veja bem, talvez não seja mais adequado para uma criança de 9. Para uma criança de 4, de 5, né? Ok, mas assim, e por que a gente está falando isso, né? Por que nossa, mas tem que chocar e falar... Não, mas com termos técnicos, igual a Thaís falou, hoje a gente também tem muito material de apoio, né? Muitos livros. Imprime imagens na internet. Muita não precisa ter, assim, a imagem do genital expressa, assim, né? Olha, pênis, vagina, não é isso. E sabe o que eu observo também, Silvia? A falta de uma fala de sexualidade traz as disfunções sexuais que a pessoa enfrenta quando ela é adulta. Vou te contar por quê. Um dia eu recebi um casal e ele falou, olha, eu tô sofrendo de perca de ereção. Perca de ereção constante. E num diálogo, eu pedi para ele me especificar como é a ação sexual desse casal. Ele foi me contando. Quando ele falou, olha, quando eu vou ter a penetração, eu começo a ter a penetração. Quando eu vou ejacular, eu coloco preservativo. Olha para você ver. Não foi uma coisa simples, Silvia. Ele nunca soube que o preservativo se coloca no início. E por que estava dando essa disfunção erétil? Ele pausava. Ele pausava essa ação sexual, perdia a ereção. E aí, a esposa começou a ficar mal com isso, porque ela estava começando a achar que o problema era dela. Então, olha para você ver o tanto que uma pequena informação de como é utilizar um preservativo. Ele passou a vida inteira com essa questão da disfunção, acreditando que ele tinha disfunção erétil, sendo que era porque ele simplesmente parava, né, de deliciar com esse momento de prazer, colocava o preservativo porque ele estava quase ejaculando. Então, ele não conseguia encerrar o ciclo. Essencial você falar disso, porque assim, o quanto que, às vezes, né, uma consulta muito bem realizada e muito bem esmiuçada, igual você fez, né? Porque podem ter profissionais que questionem, né? Falando, nossa, mas tem necessidade de perguntar como é o ato sexual do casal, né? E assim, porque olha só, se você não pergunta isso, essa pessoa provavelmente ia ficar pingando de médico em médico, de especialista em especialista, tentando achar um motivo fisiológico da coisa, sendo que, na verdade, porque muitas vezes o pessoal fala que é fisiológico. Pode ser? Pode ser. Mas claro. O psicológico é o que manda. Sabe qual que é o maior sexual que as pessoas têm?
Sério. Eu Só que sei. ninguém fala sobre isso. Vocês sabiam Todo mundo disso, gente? Quem tá aqui é, na live, aperta o coração pra gente saber se vocês sabiam disso ou não, se vocês estão sim, gostando do conteúdo, bem-vindos quem tá chegando. Mas é verdade, né? E eu acho que é muito importante a gente falando dessas, desmistificar tudo isso, porque é o que sim, você falou anteriormente, né? O prazer está muito relacionado ao órgão sexual, né? E não é somente. isso, né? A gente precisa também falar a respeito de que não é simplesmente explorar, não é só o ato sexual, né? Por isso a importância, Sim, principalmente para pessoas que estão no espectro do autismo e pessoas que não estão também, das preliminares, do sensorial, sim, do dos cinco toque. sentidos. Ô, Silvia, sabe qual Exato. que é o problema? Nós somos educados para um sexo, né, congenital. É como se não tivesse genital, não pudesse ter uma ação sexual. E Isso. aí, por que as pessoas às vezes não estão tendo esse prazer, né? Porque hoje vence um prazer, né? Se Aham. você olhar na internet, olha, mil e uma maneiras de satisfazer o outro, você consegue ter um orgasmo em não sei quantos segundos. Eu Isso. observo muito disso. Vende-se uma fórmula secreta do sexo, do prazer sexual. Essa Uhum. fórmula não existe. Ou de uma ereção prolongada, né? Coisas Sim, não, assim, né? eu recebo muito assim, olha, eu preciso de ter um pênis de 20 centímetros, por exemplo. Escuto isso Uhum. demais. E aí eu fico pensando assim, gente, é uma formação, justamente daquilo que a gente ia falando, dos filmes, né? Os filmes, eles têm uma certa sequência dessa questão. E aí, às vezes, a pessoa não tem isso, ela não consegue ter uma satisfação sexual porque ela fica se culpando. Então, Sim. assim, E ela eu fica falo, não é tentando só achar a mulher. atriz, né, na vida real, né? Sim, às vezes a pessoa tá com uma vida sexual até bem aparentemente perfeita, né? Mas ela não se realiza porque ela vive. É como, Silvia, se a pessoa fosse pro ato sexual com 700 blusas, com todo o peso do mundo. Ela não se dispõe desse peso pro ato sexual, né? E essa Uhum. questão do espectro do autismo, por que que é importante a gente ressaltar essas questões dos sentidos? Porque eles não têm essa informação, né? Se as pessoas, né, que já têm uma educação sexual não recebem, imagina a pessoa com espectro autista que é tratada a vida inteira como um ser que não tivesse contato social, Uhum. sabe? É como se fosse uma pecinha do dominó que tira e põe, tira e põe. Isso não existe, né? Sim. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas na minha família, e o que que eu observo? Falta muito dessa parte do outro saber entender a questão do espectro do autismo, entender o social deles. A afetividade, a sexualidade é totalmente importante para eles, porque eles, através disso, eles conseguem mirar um projeto social, sabe, Silvia? De ter uma família, de ter realização, de ter prazer. Sim. É porque, assim, ó, é como se ele fosse impedido de ter prazer. Opa, Silvia, Uhum. acho que tem uma pergunta. Na vida, é como se ele não pudesse ter prazer. Sim, vamos ver aqui. Matheus, existem homens que não sabem que a utilização do preservativo é no início? Sim, porque desde o início da minha sexualidade eu já tinha a ideia que o preservativo é proteção. Pois é, Matheus, mesmo o seu contato, né, a sua educação sexual Uhum. tendo sido tardia, você ainda teve o privilégio de conseguir De receber. receber aí adequadamente a informação. Mas sim, tem tanto Existem. de meninos quanto de meninas também, né? Eu trabalhei muitos anos Sim, em saúde pública e a gente via que às vezes as pessoas não têm esse não recebem. conhecimento de que o preservativo deve ser inserido, né, no Antes, pênis no início do ato sexual, né? Então você realmente é quer ver uma algo que outra a gente questão que eu precisa vi também, que falar. eu fiquei assim, me perguntando se quando ocorre uma ejaculação via oral, existisse uma possibilidade de engravidar. Então, assim, Olha. são coisas que a gente pensa, nossa, isso é coisa de outro mundo, mas não Uhum, é. É porque realmente tem pessoas que não têm essa informação, sim. né? O que que eu observo? Às vezes, né, assim, a gente fala nas periferias, por que que se destaca mais essa falta de informação lá? Às vezes é uma mãe que tem 7 filhos, que precisa sair para trabalhar, né? E assim, os filhos eles se educam entre si.
Só que um não tem informação, o outro não tem. Às vezes essa informação... Porque, por que eu falo que a escola é importante? Porque como a gente lidar com a sexualidade, aprende a sexualidade e o relacionamento é com o outro. Então, às vezes, você tem uma dúvida, você não tem coragem de perguntar, mas um colega seu tem a mesma dúvida que você. Então, assim, são as falas que movimentam, sabe? É sempre a fala que movimenta o mundo. Essa Então, coisa da às vezes, linguagem, né, que você está falando, da importância de uma comunicação, né? Igual a gente está tendo aqui, assim, né, conversando. uma comunicação aberta. Não usamos palavras pejorativas, nem Isso. termos científicos demais, porque eu acho isso muito importante. É uma linguagem acessível. As pessoas precisam falar sobre isso, ter informações, entender a verdadeira realidade de uma sexualidade. Sim. E entender que todo mundo merece. Não é porque é deficiente, porque é autista, porque é isso, porque é aquilo, né? Faz parte da vida humana, né? E não, infelizmente, é igual a gente ainda se depara com profissionais em pleno 2021 que falam isso, né? Mas pra quê? Sim. Pra que ele quer ter ereção, se ele não vai ter nenhuma relação sexual? Mas assim, pelo amor de Deus, né? E aí ficou eu e a psicóloga lá tentando debater, mas uma coisa assim, quase terapêutica com a pessoa, sabe? Tipo, se você tá bem com a sua vida desse jeito, tudo bem, mas assim, parece que o paciente não tá, entendeu? Assim. Né? Mas assim, que doideira. Em pleno 2021, a gente e se eu deparando escuto muito isso. profissionais, né? Que acham que tá tudo bem. Silvia, eu vejo muito disso, sabe? Assim, sério? Muito. Nossa, eu mesma já entrei em alguns, assim, não digo fatos polêmicos, mas algumas falas de ginecologistas mesmos já me incomodaram, sabe? Olha, eu estou com dor ginecopélvica, por exemplo, né? Que é uma coisa que escuto muito falar. Uhum. E aí, usa um lubrificante. Olha, tipo assim, como se o lubrificante fosse solucionar essa questão da dor ginecopélvica, tá? Deixa eu só colocar o carregador aqui. Então, deixa eu fazer isso melhor. Como se o lubrificante fosse solucionar uma dor ginecopélvica, né? Como se essa pessoa não tivesse que sentir prazer. Ela só tem que usar um lubrificante para satisfazer o outro, sabe? Então, eu vejo muito a falta dessa educação, a falta dessa fala nessa questão espectro autista, das pessoas lidar com o social, porque o biológico, ele está acontecendo. As crianças, elas estão em casa, tendo as maturações sexuais, produzindo as questões hormonais, e não sabem o que estão se passando, porque ninguém fala, sabe? É como se essa parte da vida da pessoa, ela não tivesse importância. Olha, como você nunca vai se relacionar, subsintende, né? Cria um possível futuro para a pessoa. Exato. Né? Cria-se um futuro possível sem informação. Então, não, assim, parece que a pessoa está predestinada, né, a não ter relação, a não ter prazer. É assim, muito maluco pensar nisso, né? Assim, muito. Sim. Muito triste, na verdade, igual o Matheus falou. Silvia, institui isso. Sabe, aquela famosa pecinha de dominó que eu estava te falando. Olha, você vai ser o que eu te permiti ser. Né? A liberdade da pessoa, ela não tem liberdade. Então, às vezes, ele está em público, ele tem essa questão da ação de se masturbar, né? Por quê? Porque não falam para ele que isso é uma coisa feita em privado. Ele não tem essa questão de diferenciar, às vezes, o público e o privado. Ele está no mundo dele. Né? Mas o quê? Como que você pode fazer isso? Como que é o acesso melhor? Explicar a questão do social para ele. Sabe? Lidar com, olha, isso é bom, isso é prazeroso, sei que é, mas você só pode fazer isso num local recluso. Até porque, Silvia, uma questão que eu vejo muito disso é a questão do abuso. Porque quando você não... Sabe? Olha, os índices de abuso hoje, né? Até eu disse que sem você não consegue nem imaginar, porque eles não estão conseguindo medir. Essa sensação em casa sem informação, o contato com outras pessoas. Às vezes a mãe deixou com um vizinho, deixou com um parente, porque precisa trabalhar, né? Precisa lidar com o sustento dessa criança. E a criança tá ali, ela não tem informação, então às vezes um toque, sabe? Uma coisa que eu observei, existe um semáforo que o pessoal fala, né? Semáforo do toque. Eu não
acho que tem que existir um semáforo do toque. Porque a criança, ela só pode receber um toque aonde ela desejar. E às vezes a criança ela não gosta daquela pessoa e o pai, às vezes por uma questão social, né, que a gente vem falando, não, você tem que dar um beijo no seu tio, assim, não, você tem que abraçar o seu tio, mas não sabe o Isso. que essa ação desse contato social afeta essa criança. Sim. E que, na Então, verdade, é assim, uma forma, é uma violência, né? É uma forma de abuso também, né? Abuso de sim, poder, né? Por parte dos não é pais, só abuso né? sexual genital, Exato. existe o Não, abuso psicológico, sim, sabe? sim. Então, assim, A não gente se precisa fala sobre respeitar isso. isso, né? É. Eu acho que Sim, precisa é respeitar. essencial você falar, a gente falar, né, de abuso, de assédio também, conforme as Sim, meninas principalmente, né, conforme vão ganhando corpo, tendo as alterações hormonais e físicas também, a sim. gente precisa orientar e Recalcar isso, né? É como se ela isso, pulasse de um ser angelical, criança, para uma vida adulta. É como se essa sim. maturação hormonal sexual não acontecesse, né? Isso. E E assim, ela tem que parar de gostar de brincar do jeito que ela brinca, de ser sim, criança, né? Porque a gente sabe que a menarca tá chegando cada vez mais cedo, mais né? cedo. A questão hormonal, os alimentos que a gente Muito. ingere, eles afetam muito essa questão hormonal. Sim. Então a O gente nosso ciclo precisa hormonal ele é prepará-los. totalmente modificado. E assim, mas alguém fala sobre isso? Alguém explica para uma criança a respeito de uma menarca? Ou seja, eu tenho um retrato de que a menarca, É. dependendo para a criança, ela chega como se fosse uma prisão da vida que aquela criança deseja ter. Porque assim, olha, você virou mocinha, agora você não brinca com meninos, você não pode usar saia, você não pode ter Sim. contato disso, você é uma mulher, É. você não é mais menina. E Sim. ela Não, fica, você não mas pode como mais ir na assim? piscina, né? Você não pode ir Não, com todo mundo na piscina, você tem que não. sentar de tal Você tem que jeito. nem explica, às vezes, o uso da questão do absorvente. É É. assim, do dia para a noite, a criança ela deixa de ser criança e Nossa, não muito respeita isso. esse ciclo Eu dessa falei isso criança. ontem para um atendimento para uma mãe e para um pai, exato. Da noite para o dia, parece que ela teve que amadurecer, né? Uma Sim, criança que eu ela deixa acompanho. de ser criança, ela passa a ser uma adulta, só que ela não tem, porque Sim, o biológico dela, Silvia, sofreu essa alteração. É o que a gente aham, fala, o relógio biológico, ele não para. Mas as exato. transformações psicossociais, elas acontecem. E o nosso Acontece. social, ele está muito fragilizado. Porque qual é o contato social que às vezes a criança, o adolescente, até mesmo nós adultos temos? Com as pessoas que a gente convive. E essa Exato. fala de sexualidade, ela acontece no âmbito familiar? Não acontece. Não. O Ela pessoal não aqui acontece. falou, a Lilian falou, nossa, exatamente. Jari do Matheus, o pessoal falando aqui, a Camila falando, você arrasa, Thaís, meu orgulho. Gente, vocês estão gostando? Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem, escrevem Sim, aqui nesse balãozinho de interrogação. Espero que vocês estejam gostando. Aperta o coração para a gente saber se vocês estão gostando ou não. E eu acho que para além disso, né, voltando para aquele exemplo que eu tinha dado da linguagem adequada, é extremamente importante a gente adequar as terminologias para o quê? Evitar o sim, bullying, principalmente na adolescência. Porque sim. se a maior referência de uma criança é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe explica que a criança nasce desta forma, né, ele vai começar a reproduzir isso e as pessoas Isso. podem começar a rir, ele não vai nem entender o que está O que está acontecendo, acontecendo? Porque a questão da né? fala, né? Porque quando há uma Exato. interação, essa questão da escola que eu acho muito importante, Aham. porque assim, gente, eu falo assim de verdade, como professora, escola não é depósito de menino. Porque eu juro para você que eu já ouvi isso. As pessoas têm uma imagem de que Sério? escola é depósito de menino. É, tipo assim, olha, eu preciso Hum. ter a minha vida, né? Eu preciso trabalhar, ganhar o meu Aham. dinheiro. Então eu vou lá e deposito o meu filho na escola. O que ele faz dentro dessa escola é responsabilidade da escola. E não é assim. A Claro. formação de uma conduta de um ser humano, ela provém das ações que acontecem ao longo da vida dela. A escola, ela está naquele período na escola? Sim, mas ela também está em casa. E às vezes esse Uhum. contato que ela. Porque assim, como que uma criança começa a engatinhar? Como que ela começa a andar? Observando o outro. Total. Então, às vezes, essa observação do outro, ela é muito afetada. Porque nessa questão social que a gente está falando pandêmico, né?
Uhum. O outro que você está convivendo com esse outro possivelmente há um ano. E às vezes esse outro ele está exacerbado porque essa questão social, psicológica que a gente está falando está afetando demais. Então, assim, as crianças elas estão virando o quê? Porque assim, nós somos eternas crianças, né? Só que parece que o papel está invertendo. As Só que crianças eu elas acho estão que se tem uma tornando mais diferença, né? adultas. Eu acho que tem uma diferença. Nós somos eternas crianças, mas eu acho que assim, eu adicionaria o seguinte, Thaís. Uhum. Criança brinca, adulto se Sim, diverte. se diverte, é diferente. É Porque tem uma diferente. consciência do que está fazendo. Sabe? Quando eu Exatamente. trago assim a eterna criança, é porque a gente é reprodução É. daquela fase do desenvolvimento psicossexual que a gente teve na infância. Isso. A gente É tenta essa reproduzir reprodução. padrão, né? É, Sim, nós estamos aqui, ó, reproduzindo. Só que o que acontece? A criança ela está perdendo muito essa infância de ser criança. sim, Essa sim. fase importante desse desenvolvimento de ciclos, que é lidado, que é, né, consentido muitas vezes com o outro, Aham, porque a aham. gente, a gente só repete que às vezes a gente vê com o outro. Então, isso está sendo poupado dessas crianças nesse momento. Né? Principalmente está sendo porque a gente está falando aqui essa questão da sexualidade. Que Sim. ela já não era dita antes, Silvia. Já era se Uhum. proibido de dizer isso antes. Em Sim, período pandêmico, piorou. piorou. Porque ninguém está preocupado com isso, todo mundo preocupado com a economia, às vezes, né? Que é importante. Existem fatores muito importantes. Ou com o Mas a desempenho saúde escolar, sexual, né? Com a sim. produtividade, com Nossa, tantas ele vai outras ficar um ano questões. atrasado na escola. É importante? Exato. Sim. É importante, é muito importante. Mas para ele estar Ah, bem na escola, para ele estar realizado na escola, existem outros fatores que também são extremamente importantes e que está em sim, falta. Então, assim, sim. ó, ele está em casa, às vezes, né, ao longo do dia, está brincando. O estímulo de circulação peniana, essa criança pode ter uma pequena ereção, e a maneira como os pais reprimem isso afeta a vida sexual dessa criança. Uhum. É decisivo, né, Entende? Thaís? Olha, É decisivo. completamente. Porque, olha, É. você não pode fazer isso. Isso é errado. Tira a Como é mão que essa pessoa daí, vai. né? Uhum. Isso é sujo. Como é É, que essa criança vai ter uma vida sexual ativa? Me sim. conta, como que ela vai ter, né? Quando ela for adulto? Ou como Como é lidar que bem, né, com o próprio desejo, né, com a própria então, libido, né? entender que isso é um processo natural do organismo, Isso. sabe? É isso que tem que ser explicado. Uhum. Entende? É falar, olha, isso acontece mesmo, mas deixa a mamãe, deixa o papai te explicar o que acontece. Você só pode fazer isso quando você estiver no seu quarto, quando Sim, você estiver no banheiro, sem a presença de ninguém, sabe? Isso é bom para você, mas quando você estiver no privado, não no público. sim. Mas quais são as falas que se escuta? Tira a mão daí, isso é errado, é sujo. Então, assim, isso fica no inconsciente das pessoas. Quando ele se torna um adulto que vai ter essa possível relação sexual, isso vai refletir. Vai ser o quê? O reflexo que a gente está falando, das fases de desenvolvimento psicossexuais. Opa, nossa, ai meu Deus, é errado, não posso ter ereção, não posso ter prazer, não posso ter desejo. E aí, cria-se um ciclo. Total, total. Eu Existe tô um lembrando, ciclo. você tá falando, eu tô lembrando de uma coisa, de uma pessoa que eu atendi uma vez, Uhum. e ele tava, né, me contando das experiências, ele tava conhecendo uma moça, e aí, em um dos dias lá dos encontros, ele ejaculou. E ele não sabia o que era ejaculação. Uma pessoa que está no espectro autista, lidar com algo do sensorial, imagina, né? Algo que está ali. Ele Nossa, ficou apavorado. Ele largou a menina e saiu correndo, tchau, e se despediu, porque ele estava com a roupa toda com melada. Ele não vergonha, estava entendendo nada do que tinha nada. acontecido. E aí demorou para ele conseguir processar aquilo. Acho que conversando com um vizinho antes de chegar pro atendimento, ele descobriu o que havia acontecido, porque ele não sabia que reação tinha sido aquela do corpo. Então, assim, E assim, uma reação imagina, biológica, né? Assim, falando, sim, né? Tem uma questão psicológica, claro que tem social, mas uma reação biológica do próprio corpo. se a É gente não levantar. explica, exato, se a gente não explica de uma forma adequada, olha o que causa na pessoa, Então, assim, o que né? aconteceu? Ele ficou traumatizado, Silvia. Ficou, ele queria saber onde Possivelmente, estava o erro, igual a pessoa que você falou, a o culpa é companheiro não minha. tinha ereção. Exato. O É que eu porque fiz de o que errado? acontece?
Na falta do diálogo, encontra-se a culpa. Então, você começa a se culpar. Né? Na falta da educação sexual, encontra-se a culpa. E essa culpa te gera uma falta de realização. E quando a gente fala de sexualidade, a gente não fala só propriamente do ato sexual, não. É o que a gente está enfatizando nessa live. Se fala da energia sexual. Se fala da maneira como você se relaciona com o outro. Porque quando você subentende que a sexualidade ela é importante para a sua formação como ser que vai viver em uma sociedade, em uma comunidade, você consegue compreender o outro, as diferenças do outro. Falar de sexualidade é entender as diferenças do outro, as opções que o outro tem, independente se é opção sexual, a maneira como o outro se representa e se enxerga. Porque quando você não se educa por a sexualidade, o seu modelo padrão é o que é certo. E não existe certo e errado. Ai, excelente você falar isso. Excelente. Não existe certo e errado. Sim. Então, assim, quando você não tem um diálogo aberto sobre sexualidade, é como se esse outro ele tivesse que seguir o mesmo padrão que você aprendeu a vida toda. E não existe um respeito desse outro em sua vida, sabe? Da figura do outro em sua vida. Sim, da figura do outro na sua vida. Sim, porque e eu acho que é isso, né, você... que a gente tá tentando falar aqui, é desmistificar essa questão da sexualidade e saber que quando a gente vive a sexualidade, a importância de ter uma sexualidade bem vivida, isso fortalece a sua autoestima, melhora o seu relacionamento interpessoal e intrapessoal, você com você mesmo, e faz com que você exerça aí esse protagonismo, que é o que a Thaís está dizendo, né? A gente é muito educado, às vezes, tentando não entender de onde viemos. E nós viemos, eu, você, vocês que estão todos aqui conosco, nós viemos de uma energia sexual. Somos fruto de uma energia sexual, né? Eu acho que não dá para negar isso. E às vezes nós somos educados a negligenciar ou a esquecer essa parte da vida, como a Thaís bem disse logo no começo da live. E é tipo assim, a partir daqui, ó, agora, valendo, vai, começou. E a gente precisa integrar aquela vivência anterior. Sim. E quando você vai para um relacionamento, né, Silvia? Mas se você não tem uma informação dessa formação, como você vai se relacionar se você nem sabe o que é isso? Se não te educaram, se não te informaram o que é um relacionamento. Porque relacionar é relar. Né? Então, assim, quantas vezes quantas vezes você está sendo permitido se relar no outro? Porque eu pergunto, falo, olha, você tem relado no outro? É no sentido de, não no sentido de relar mesmo, mas é relar entendendo o limite, entendendo o espaço, entendendo esse outro. E o que acontece? Né? A culpa e a acusação. Sim. Entende? Olha, a primeira parte é a culpa. Olha, eu não fui bem, eu não sou bem, né? Como a questão que você falou do seu paciente que você teve, né? Que você atendeu. Ou se não é a questão seguinte, eu não estou bem, eu não estou feliz sexualmente, a culpa é do outro que está comigo. Porque o outro não está me realizando. O outro não está me satisfazendo. Sim. Né? O que eu vejo muito em conflito nessa questão pandêmica, né? A questão dos relacionamentos. Porque as pessoas estão enxergando o outro como eles verdadeiramente são. Sim. Né? Então, assim, cria-se uma esfera de que o outro tem que ser como você deseja. A falta de educação sexual, o que te faz enxergar? Que o outro tem que ser perfeito como você deseja. Uma pessoa que teve uma educação diferente da sua, que tem uma formação social, cultural diferente da sua, ela tem que se encaixar no seu mundo. Então, assim, cobra-se muito, Silvia, a metade da laranja. Não existe você uma laranja completa. Exato. O que pode acontecer é a junção de se espremer e fazer um suco. Mas não existe essa metade da laranja. E aí, o que está se tornando complexo? Você está dentro de casa, você começa a divergir de opiniões com essa pessoa, essa pessoa começa a ter ações que vai te incomodar, porque não é que essas ações nunca aconteceram, Silvia, elas sempre estiveram ali. Mas a sua vida, a sua rotina não te faziam enxergar. Ou a sua exigência dessa pessoa perfeita no seu perfil não te fazia enxergar. Você não dava, ou a gente não dava tanta atenção, né? Não dava, porque assim, hoje a atenção tá plena, né? Tá focada ali. É mil e uma utilidades, né? Você tem que ter uma pessoa perfeita, com um relacionamento perfeito.
com uma A carreira pessoa perfeita. sempre, e a pessoa às vezes sempre foi assim, é isso, mas você Sempre estava foi com assim, tantas não é que outras ela coisas deixou para de ser. gerenciar na vida, que você não conseguia dar conta, administrar isso, né? Ô, Thaís, a gente tem uma pergunta aqui, vamos ver. Uhum. Vou colocar aqui. A Camila perguntou assim: eu tenho um filho com síndrome de Asperger e ele está entrando na puberdade, porém não sei por onde começar a falar sobre a sexualidade. Por onde eu devo começar? Ele tem 10 anos. Olha, Camila, Mila, o que eu te aconselho? É trazer para a criança como tudo iniciou. É o que a gente estava falando. Porque perde-se esse início. É como se ele nascesse com 2 anos, dali para frente ele se vai, né? Fizesse a formação social dele. Mas é importante trabalhar com ele que ele veio de um ato de amor, não necessariamente precisa se iniciar com essa erotização genital, não é isso. E, assim, explicar essas questões de transições hormonais. Eu acho muito interessante a questão do, não sei se vocês já ouviram falar, o Museu do Homem, sabe? Deixa eu só... Voltou agora, voltou. Explicar as transições hormonais que estão acontecendo no corpo dele, porque às vezes a gente vai Thaís, explicar isso. ó, só faltou, você falou assim, não sei se vocês conhecem o museu. Ah, tá. O Museu do Homem, né? Então, assim, é você trabalhar com essa criança o ciclo biopsicossocial. É importante. É ensinar para ele a questão biológica que está acontecendo no corpo dele, a maturação, a formação de pelos pubianos. Porque, assim, não é só falar de como é o ato sexual. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia de que o ato sexual é a resposta de tudo, mas não é. Então, assim, é explicar as questões hormonais. Olha, tá acontecendo isso, você vai passar por isso. Porque, por exemplo, uma questão que eu observo, a ereção peniana numa criança, ela inicia-se desde os 3 anos de idade. Então, às vezes, aquela criança, ela tá ali, tá tomando banho, ela tá conversando, ela tem uma ereção, e às vezes ela é reprimida por isso. Isso é uma fase normal que acontece no desenvolvimento psicossexual dessa criança. Então, assim, traga elementos do dia a dia, né? Igual eu tinha citado, a questão dos lápis. Existem muitas imagens na internet que você pode buscar, nada ligado à erotização infantil, mas que faça com que a criança consiga entender. Porque você também não pode trazer termos técnicos que você falaria para um adulto. Porque senão essa criança também ia ficar perdida. Cada fase existe um tipo de educação que você pode dar. E por que é tão importante isso? Para o autoconhecimento e para a preservação daquela criança. Que ela entende que o corpo é dela, que realmente quando você toca, quando recebe um toque, é se ela permitir. Uma coisa que eu falo muito, Silvia, com muitas das minhas pacientes, é que até a mãe, quando ela está dando banho na criança, ela tem que iniciar esse banho e falando, olha, mamãe vai lavar o seu pezinho, mamãe... Por quê? Quando chega na questão genital, pula. É como se ele não existisse. É como se o genital... Olha pra você ver, começa... a mamãe tá brincando com a orelhinha. Então, assim, é introduzir essa questão da sexualidade do genital com respeito. Sim. Não, e assim, ó, uma coisa que me questionaram um dia desses. Minha filha tava tomando banho, e aí o pai apareceu, e parece que ela chegou a ver o membro peniano do pai. E aí eu falei que não era nada. Tipo assim, a mãe disse, olha, aquilo ali não é nada. Existiam outras falas que ela poderia estar associando. Assim que essa criança finalizasse o banho, olha, filha, existe uma diferença, né, entre meninos e meninas, na questão genital, sabe? Então, assim, era uma fala que poderia ter sido dita. Sim, mas porque não quando é a mãe que fala isso, não culpa. foi nada. Quando a mãe fala não foi nada, é quase ela tá falando para desver, né? Aquela opção de desver, né? Tipo, não existe. E a criança vai isso, perder né? essa imagem. Ela não vai perder, isso vai ficar no inconsciente dela. Então, o que vai acontecer? Essa criança vai ter uma certa fase, essa imagem não vai sair da mente dela, ela vai procurar saber o que é isso depois. Isso. E muitas das vezes ela vai procurar saber num coleguinha de escola, em alguém próximo, porque ela vai observar a mesma imagem. E aí, como que muitas das vezes a criança ou adolescente, ele aprende no olhar, no toque. No toque, Entende? Então, há essa necessidade dessa fala. Sabe? Perfeito. Trazer elementos da realidade da criança. Porque quando você desenvolve essa sexualidade, você também desenvolve o cognitivo.
Isso. sabe? É utilizar de materiais lúdicos. Porque, assim, eu vejo muita a questão do lúdico, olha, ai, porque lúdico é só joguinho, lúdico é só isso. As pessoas não têm noção do quanto o lúdico e cognitivo, né, esse desenvolvimento em conjunção, é importante para o desenvolvimento das pessoas. Uhum. Sabe? Hoje, assim, pode falar. Não, o que eu ia complementar na pergunta da Camila é só assim, é importantíssimo, né, falar dessas alterações físicas, né, das transformações que estão por vir, igual a Thaís bem mencionou, e a gente falar assim também, no sentido de ir preparando essa pessoa e esse corpo, porque é muito importante Sim, estarmos em comunhão com o nosso corpo, né? Essa é uma coisa de, num termo mais técnico, né? Como terapeuta ocupacional, de esquema e de imagem corporal, de que jeito que sim. você se percebe, que você percebe o seu corpo e as partes, né, dele, e de que forma que você circula e caminha e se expressa na sociedade, no coletivo como um todo, transmitindo autoconfiança, uma insegurança, de que forma que é isso se dá, né? Inclusive na leitura, na postura do corpo mesmo, a gente consegue Sim, perceber. e ele Né? conseguir entender esse processo de evolução. Porque, assim, uma coisa é Sim, quando o outro te fala, outra coisa é quando você percebe. Então, é, assim, a criança e o adolescente, ele tem essa percepção que está acontecendo transformações no corpo dele e que é super normal. Porque, às vezes, uhum, essas transformações, elas vêm como anomalias, né? Meu Deus, eu estou sangrando, eu estou morrendo. Então, assim, uhum, ele tem esse processo de transformação hormonal, de maturação sexual, mas ele não sabe o que está acontecendo. E, às vezes, ele não fala, porque ele não tem liberdade de falar sobre isso. sim, E aí ele começa a desenvolver algumas questões, até muitas das vezes paranoicas a respeito disso. Ele desenvolve sim, suas próprias teorias a respeito dessa maturação do corpo. E exato, aí isso vai te desencadear outras situações. Porque a exato. sexualidade, ela não afeta só a sexualidade, ela afeta todo o processo psicossocial. Thaís, olha, você tá falando, me veio uma situação aqui na mente. Camila, se nós respondemos com alguma dúvida, você fala aqui pra gente de novo, tá bom? Mas você estava me falando e veio uma situação da importância da gente falar, comunicar mesmo, né? E com uma Sim, linguagem acessível, não técnica e também não pejorativa, com apelidinhos e sem nada, erotização, né? sem Uhum. erotização, mas assim, algumas semanas atrás, na pandemia, né? Um adolescente que eu atendo, que está no espectro, estava falando que estava no evento da escola, e aí em dado momento, era tipo uma amostra era um sarau. E aí, em um dado momento, parece que o link vazou. O link lá da reunião vazou. Sim. E as pessoas estavam se apresentando, né, declamando as poesias e tal. E aí, um dos links, uma da pessoa entrou, invadiu lá, não sei o que aconteceu. Eram cenas de um filme pornô. E assim, as professoras, imagina, não conseguiram, não sei quantos alunos lá assistindo online, de todas as séries possíveis e imagináveis, aquela situação, e não conseguiam fechar o áudio dele, não conseguiam tirar a pessoa, derrubar a pessoa. E aí ele veio Nossa. me contando numa, mas assim, numa inocência muito grande, né? Ele tem 16 anos e falando Uhum. que ele não tinha entendido o que tinha acontecido porque a mulher estava parecendo que ela estava sendo violentada, e ele ficou preocupado com aquela Eu te cena que falo, ele viu. tem mais. Então, assim, olha como como eles são muito literais, é muito importante também, para além de falar do ato sexual, né? Eu acho que ir instruindo essa coisa de como é que se desenrola, como é que acontece uma relação sexual, que não é somente o ato em si, né? E aí eu fui tentando, na verdade, eu tô trabalhando um pouco isso, porque eu achei que no primeiro dia era muita coisa para ele assimilar. Mas assim, eu perguntei, uma das primeiras perguntas que eu fiz logo depois, né, assim, que ele contou foi: vocês falam a respeito disso na sua casa? Ele nem me respondeu, ele só fez assim com o dedo para mim, ó. Para você ver como é um tabu, né? Tipo, então assim,
Ele ficou desesperado porque ele não estava entendendo, porque aí parece que tiraram a imagem e ficou só com o som. E aí ele ouvindo, né, os gemidos e tal, e ele imagina, ficou um monte de looping aberto na cabeça Sabe, dele. né? Uhum. E aí, por isso que é importante, né? Respeitar essas fases dessa maturação sexual, respeitar o ciclo que a pessoa tem, né? E a melhor maneira dela entender isso é você proporcionando para essa pessoa o autoconhecimento, estimulando a autoestima dela, sabe? Porque quando ela consegue entender lidar com o corpo do outro, Thaís, seu áudio tá baixo, eu não tô conseguindo te ouvir. Repete, por favor. A melhor maneira sim. de estimular isso, agora melhorou, né? O que acontece? Quando a gente fala de autoconhecimento, de autodescobrimento, por quê? Quando a pessoa se conhece, quando ela se permite entender os seus ciclos, lidar com o outro fica mais fácil. Lidar com a diferença do outro é mais fácil, sabe? E lidar com essa situação sexual, né? Trazer a realidade de um ato sexual é muito importante, principalmente para essa fase adulta, que é o que a gente vem falando. Buscam-se perfis sexuais para uma ação sexual totalmente diferente. Porque a mulher passa a vida procurando um príncipe e o homem passa a vida procurando uma atriz. Porque é isso que a sociedade impõe, né? Os rótulos, a educação sexual que a gente recebe hoje é essa. Então, às vezes, isso se torna conflituoso até nos relacionamentos. Porque a gente busca uma excelência de ambos os lados que não existe. E não entende-se que relacionar é atravessar uma via de mão dupla. Exato. Perfeito. Entende? É como se olha, você quer relacionar comigo? Ótimo. Bacana. Mas tem que ser do meu jeito. E a mesma coisa o outro. E por que não dá certo? Porque como é que pessoas diferentes vão... como é que quebra-cabeças diferentes vão se encaixar? Exato. Olha... Temos mais uma pergunta? A Camila falou que sim, perfeito. Obrigada, viu, Camila? A Carol agora. Meu filho, autista de 10 anos, ele começou a se masturbar em momentos esporádicos. Minha primeira reação foi inibir, mas depois fui orientada a direcionar. Foi libertador. Quer muito falar, importante isso, sabe, Carol? Vou falar um pouquinho. Por quê? A questão hormonal dele, nessa fase de 10 anos, o que acontece? O menino, ele começa a produzir os espermatozoides. Então, assim, ele começa a produzir esperma, ele começa a desenvolver esse lado biológico dele. E ele precisa liberar isso. É normal do corpo, sabe? É normal, é como se fosse uma menarca na menina. E é um impulso nosso mesmo reprimir. Porque a gente subentende que masturbação é uma coisa errada, pecaminosa, suja. E não um ato de realização pessoal, sabe? De realização prazerosa para sua satisfação de vida. Sim. Então, o primeiro contato que a gente tem realmente é inibir. Mas o que é ideal? É você orientar ele a diferença entre um público e um privado. Você ter você receber uma educação que isso em privado, né, que se te traz um bem-estar, porque sexualidade é bem-estar e saúde. Se isso for prazeroso para você no privado, ótimo. Mas em público isso não pode acontecer. Né? Se você quer complementar alguma coisa? Não, eu só queria, pelo lado assim, né, de família, o quão bonito é, né? A partir do momento que você, igual ela falou, nada como uma orientação precisa. É muito importante nós recebermos orientações, né? E o quanto que, às vezes, a gente, enquanto profissional, orienta a família. São dois aspectos que eu quero falar. Enquanto a gente, enquanto profissional, orienta a família, e a família, às vezes, tem livre-arbítrio, obviamente, de aplicar e acatar aquilo ou não. E outro aspecto que eu queria mencionar olha que bonito, né? A partir do momento que ela consegue não reprimir e não punir o filho por um ato, né, de alto prazer, é libertador para ela, inclusive. Sim, para ela. Carol, não é só para o seu filho, é para você também. Olha que cura, que coisa bonita, né? E é um efeito em cascata mesmo, assim. Sim, então, por amor ao seu filho, você consegue ter essa atitude, essa postura, e você também se liberta. Não é só ele, né? Assim, é uma coisa muito bonita. E às vezes pode, né, Silvia? A questão sistêmica que eu venho falando. Nós estamos inseridos num sistema. Então, olha como nós somos interligados nesse sistema. Olha o quão libertador é você quebrar um ciclo que às vezes é negativo.
sabe? Porque, assim, não é que a Carol ela tem uma culpa, de, às vezes, de, a primeiro momento, reprimir. Não é isso. Mas é porque ela foi educada assim a vida inteira. Sim. Então, assim, a partir de agora, ela consegue compreender e ajudar o filho dela a entender essa sexualidade. Isso. Sabe? É como se, sabe aquele abajurzinho acendesse e ela conseguisse ajudar ele a trilhar esse movimento de sexualidade que acontece com todos nós. Saudável, isso né? não é só no autismo. Não. É em todas as fases. Em todas as famílias, na verdade. É angelical. Né? Todas as assim, famílias. É um ser angelical, sem sexualidade. Um adolescente, ele não tem adolescência, ele larga de ser criança e vira um adulto. Sim. Ciclo, né? Sim. Então, se não passar por essa caminhada, possivelmente, essa pessoa ela vai ter problemas sexuais na fase adulta. Provavelmente. Então, é muito importante isso. Parabéns pela sua atitude. É muito bom se todos os pais seguissem isso, né, Silvia? Não tivesse essa repressão e ajudasse o filho a encontrar essa caminhada. Porque essa caminhada ela é extremamente importante. Sim. E Carol e especial, exato. Carol e Camila, é importante a gente também dizer que essas orientações, né, que nós estamos dizendo aqui, não é só uma vez, não é duas, não é três. Serão necessárias várias vezes, dependendo do nível de comprometimento e de entendimento do filho de vocês. Sim. Mas é essencial que aconteça e que vocês não desistam e não se percam no meio do caminho, tá? Sim. Que vocês persistam, né? Porque às vezes as famílias falam, mas eu já tentei de tudo, não deu. Então, assim, dependendo de como for, por isso que é importante uma orientação. E ter um profissional junto, porque às vezes a gente vai usando de outros recursos para além somente da orientação verbal para auxiliar. Sim. E às vezes a gente vai auxiliar. A questão lúdica e cognitiva, que eu acho muito importante. E porque a gente com vídeos ou brincadeiras. Assim, através de brincadeiras mesmo, tem uma brincadeira que é muito bacana, que é você, às vezes, enumerar as partes do corpo nas mãos, criar pequenas figurinhas e explicando como música. Porque nós aprendemos muito com a música também, né? A gente tem uma facilidade na nossa questão neural de absorver mais essas falas com cânticos. E aí a criança ela vai ficar consciente de uma maneira positiva. Então, é importante, assim, buscar maneiras de se educar sexualmente as pessoas em todas as fases. Tanto quando é criança, tanto quando é adolescente, quando é a vida adulta. Porque também não é porque nós somos adultos que nós somos, né? A gente não tem que receber educação sexual, não. A nossa maturação sexual, transformação, ela tem que acontecer até na melhor idade. Por quê? Hoje, a gente subentende que você sabe que o maior contágio de HIV no mundo hoje é na menor idade. E por que isso? Porque não se teve uma educação sexual quando era uma criança, quando era um adolescente. Então, assim, há uma liberdade hoje para ter esse prazer sexual, né? De uma maneira diferente do que era antigamente, porque antigamente, assim, você teve um parceiro, teve uma vida, acabou. Esse parceiro, às vezes, ele pode morrer, você não pode ter mais uma vivência sexual. Então, hoje, existe uma liberdade sexual para a pessoa vivenciar o que ela deseja, mas não existe uma informação, não existe uma educação. Sabe? Então, assim, educação sexual não acontece só na infância, não, gente. Ela acontece a vida toda. Assim como como é que você lidar com educação, isso? mas a vivência, né? A vida sexual, né? Tipo, é isso, é ao longo da vida da gente. Conforme nós vamos evoluindo, as experiências também vão se modificando e nos modificando também. A maturação. Há uma maturação sexual. Então, assim, eu já recebi, Silvia, assim, mulheres de 70 anos que às vezes vieram me procurar porque elas nunca tinham beijado. E às vezes elas tinham 11, 12 filhos e não tinham beijado na boca. Então, assim, hoje ela tem esse possível parceiro para dar esse beijo. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas como é que era a vida dela? Então, assim, às vezes a gente recebeu uma cultura da procriação. Sexo para procriar, não é para ter prazer. Então hoje a gente já está enfrentando, graças a Deus, uma outra vertente. Existe uma nova fase, mas que ainda vem cercada de tabus, de preconceitos, de rótulos. E o importante é que pessoas como nós, que tenhamos uma mentalidade e que tenhamos um acesso a uma fala, que a gente possa trazer para as mais pessoas. Sabe? É difícil, Silvia, de verdade. Eu falo assim, gente, não é fácil colocar a cara no sol.
Porque a todo momento a gente é, assim, apedrejado, criticado. Só que, assim, eu de verdade faço isso com muito amor. Porque eu acho que as pessoas, quando elas forem adultas, modificadas, assim, o conceito de sexualidade na vida delas, elas vão lidar melhor com a questão social, elas vão se interar melhor com o outro, né? Com Melhor dizendo, certeza. elas vão relar melhor com o outro. Sabe? Sim, Quando com tirar esse certeza. conceito de sexualidade genital e entender que é relacionamento, afetividade, que é diálogo, porque sexualidade Aham, é diálogo. é Então, assim, diálogo. você está com o outro, você convive no seu relacionamento, mas você conversa. Conversa sobre tudo. Conversa sobre o ato Sim. sexual. Conversa sobre o que te dá prazer. Sobre os anseios do outro, as exigências que o Uhum. outro carrega. Não fala. Entende? Porque às vezes o ato sexual ele vem como uma obrigação. Não, eu Sim, sou ó, obrigada a satisfazer o meu marido. exato. Pode ir. São, né, o que é imposto a nós, né? A Márcia comentou aqui, Márcia sexóloga, educação sexual, priorizando o prazer em todas as idades, não necessariamente o erótico, exatamente, Márcia, é isso mesmo. Ixi, eu acho que a Thaís caiu, não estou vendo mais ela. Thaís, cadê você? Vamos ver se ela volta, gente. Mas é exatamente isso. A conexão dela estava ruim logo no começo. Vamos ver se ela consegue voltar. Não, ela saiu. Ela entrando, vamos ver se ela consegue entrar para ela se despedir daqui de vocês. Mas, ó, é exatamente isso, Márcia. A gente falou um pouquinho no começo da live, do começo para o meio, da necessidade de uma linguagem adequada para falar para as pessoas, né? Não só criança, como adolescente, como adulto. É, e de como é que fala? Deixar isso de uma forma muito pejorativa, né? De uma forma muito erotizada mesmo. É um cuidado que a gente precisa ter, porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas, como é que fala? Tem uma mentalidade. Ó, o esposo da Thaís. Sei lá, ela desligou. Quer que eu chame você aqui então? Posso chamar. É isso? Me fala aqui, o Alisson. Infelizmente, as pessoas têm uma tendência a, como é que fala? A erotizar tudo isso. O Alisson, quer que eu chame você e ela entra no seu? Eu acho que descarregou o telefone dela, né? Eu posso entrar. Posso chamar. Me avisa aqui. Tá, então me avisa. Você quer que eu te chamo e ela entra pelo seu celular? Gente, tem mais pergunta? Deixa eu ver aqui. Acho que tem alguma pergunta. Enquanto ele me responde, não quero ser. Tá, uma pessoa que não quer ser identificada. Tenho um filho com autismo nível 1 e ele está na vida adulta. Não gosta de se relacionar, não pretende ter. Não, quando começamos a falar sobre, ele se tranca no quarto. Por onde começar? Eu vou chamar ela aqui, pera só um momentinho. A gente falou um pouquinho sobre isso, sobre essa pessoa que não quer ser identificada, da importância de. Oi, Oi, voltou! meu telefone bugou. Hoje tá desafiador aqui, né? A gente tá na nossa segunda Nossa, live, eu acho né? que é muita energia. Mas ó, o papo é tão bom com você, Thaís, que eu ficaria aqui ó, o resto da noite se eu não tivesse mais Ah, coisa que para bom, fazer, Vicky. A viu? gente pode combinar mais vezes. Vamos marcar. Ô, Combina. Thaís, é um prazer estar tendo você aqui. Enquanto teve esse bugzinho, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, uma pergunta, mas ela não quer ser identificada. Então, Tá assim, bom. basicamente o filho dela tá no espectro autista, tá na fase adulta, e ele não tem interesse em se relacionar com as pessoas. E quando eles tocam no assunto, ele se tranca no quarto. E essa mãe quer Sim. saber como que ela procede, né? De que forma que ela pode ajudá-lo. Quer Olha, falar? o que que acontece? O que que é a sexualidade? Às vezes, o desenvolvimento dessa sexualidade, ele não necessariamente precisa ser imposto com essa questão genital. O que que é bacana dela desenvolver? É canalizar essa energia sexual, porque existe o biológico, para uma Uhum. outra atividade. E através da confiança que ela ganha nesse diálogo com uma outra atividade que canaliza a energia sexual, ela
insere isso. Porque o que acontece também? Olha, vou educar de uma vez, vou falar de uma vez, para servir, né? Para deixar pronto. E não é assim que Uhum. funciona. Então, o que eu te aconselho, né? Traga essa questão da sexualidade, essa energia sexual de movimento, para uma outro tipo de energia, para uma atividade física, às vezes para um esporte, né? E através disso, movimente essa energia sexual, porque ela não pode ficar parada, mas tenha um diálogo, mas não um diálogo forçado. Porque às vezes é assim, olha, você vai ter ereção, você vai ter pelos pubianos, não é assim, sabe? É trazer essa figura, essa linguagem do cognitivo através de jogos, né? Trazer o lúdico e o cognitivo junto para trazer a sexualidade para essa criança. Porque, por exemplo, cada fase recebe a resposta da educação de uma maneira, né? E Uhum. viaja disso, dessa questão da importância da figura, da imagem, do visual para a formação da criança, né? Então, assim, traga isso, traga essas questões hormonais. Às vezes faz até a dinâmica do espelho, que eu acho muito importante. É Fala da como você dinâmica do espelho pro pessoal, então, vai, Thaís. Abre aí a caixa você de Pandora. você traz um espelho, né? E pergunta para a criança, para o adolescente, como você se enxerga, como você se vê. Através disso, você vai trabalhar o visual, vai trabalhar também a fala dessa criança e a questão do tato, porque ela vai começar a tocar no corpo, vai começar a reconhecer. Porque a Uhum. sexualidade, ela não é só o outro, é você, depois o outro. Então, Principalmente, começa com a gente, né? E depois com o outro, trabalhar né? esse autodescobrimento, esse autoconhecimento. Porque às vezes a dificuldade que essa pessoa está tendo é que a sexualidade ela está sendo vista como algo do outro. Uhum. E não é. Essa sexualidade tem que partir do princípio dessa pessoa, desse autoconhecimento, desse autodescobrimento. É através disso que vai essa formação dessa conduta sexual para o outro. Perfeito. As pessoas aqui estão falando. Antes de eu complementar o que você falou, a Lili mandou coraçãozinho, o Lili entrou, Luciana Paulade também entrou, mandando coraçãozinho e palminhas. Eu iria acrescentar o seguinte: é importante a gente acatar tudo isso que a Thaís falou, mas também é muito importante respeitar o jeito, o estilo do seu filho, né? Sim, Então, assim, do mesmo jeito, quando eu fiz o post divulgando a live, tiveram autistas me falando no direct, comentando no post, como se autista não gostasse de sexo, como se sim. autista não pudesse transar. Tem, do mesmo jeito, no mundo dos neurodiversos, como no mundo dos neurotípicos, existem pessoas que gostam, sim, do ato sexual, gostam mais, e tem pessoas que gostam menos, mas é o que a gente estava falando aqui no decorrer da live, que Canalizar essa energia, né, Silvia? exato, que a sexualidade não se restringe ao ato sexual, né? O ato Muito, sexual. muito pelo contrário. Então, assim, talvez ele consiga encontrar como válvula de escape essas outras atividades aí no dia a dia dele, mas respeitar que às vezes, muitas vezes, ele pode não querer se relacionar com alguém, como tem muitos pacientes e muitas pessoas que eu conheço que estão no espectro, que aqui que o Instagram me permitiu conhecer, que também falam que eles não têm necessidade, não sentem necessidade, pelo menos neste Ele momento, de ter alguém para compor, de dividir a vida, dividir os projetos. Está tudo bem, né? Mas o que é importante é é você. essencial que se garanta uma sexualidade, né? Seja através da masturbação, seja através desse descobrimento todo que nós fomos falando aqui no decorrer da live que a gente estava entregando esses conteúdos todos para vocês, tá certo? Espero ter respondido aí. Eu acho que tem muita coisa para falar, Thaís. Eu adoro falar sobre esse tema Vontade de também. ficar horas e horas falando, né? Eu também gosto muito, sabe, Silvia? Dá. Porque eu falo assim, quando a gente faz algo com amor, quando a gente tem essa realização, não é ruim pra gente falar. Você vê que é espontâneo nossas falas, né? Uhum, Você com o seu conhecimento, eu com o meu. É porque é um conjunto de ação. E com isso é certeza. a verdadeira sexualidade. É um Uhum, conjunto de ações sociais das pessoas, de interação, de diálogo, de relacionamento, sabe? De falar. Então, assim, é justamente isso. É tirar essa sexualidade como papel importante do sexo, ou como figura principal, sexualidade e sexo, e trazer isso para relacionamento, para autoestima, sabe? Para uhum, aceitação, para respeito, para entender a diversidade, para entender o amor, para perfeito. relar.
melhor nas pessoas. É isso, exato. Ou não, né? Mas assim, se tocar de uma forma mais prazerosa Eu acho que e mais amar a si mesmo genuína. é o principal. Eu falo É, assim que às vezes essa questão dessa desenvoltura que ele tem perante essa temática é justamente a falta de conhecer a si mesmo. Sabe? A falta de aham, entender o seu processo, de entender que com você é diferente ou é super normal. Porque, sim. assim, é um padrão, é o que eu te disse. Existe uma receita pronta para sexo, para sexualidade. Vende-se essa receita, mas ela não existe. Porque isso é formado. Pensa assim, nós somos um livro branco, né? Com todas as páginas em branco, e a gente escreve da maneira como a gente deseja. Isso, Isso, desconstruir sexo e penetração. a É o que a gente Márcia. trouxe mais cedo, sabe, Márcia? A Márcia é uma grande amiga minha, a gente, assim, troca figurinhas todos os dias. E o que acontece? É muito isso, a gente é ligado o sexo com a penetração, com o genital, e não Aham. é. O sexo, ele pode ser um toque de carinho, pode ser uma fala. Então, às vezes, é esse processo de autodescobrimento, de libertação. Sim, ou são as pequenas microações no dia a dia, né? Compartilhado com alguém, né? Não precisa ser só realmente isso. É, aos Uhum. pouquinhos, né? São pequenas doses aí de dopamina que você vai disparando na Sim, convivência, no eu sou cérebro daqui, com a eu pessoa. sou daqui, eu sou muito disso, né? Dos neurotransmissores, né? Isso. Olha, vamos liberar dopamina, ocitocina, serotonina. Então, assim, Aham, é isso eu sou mesmo. muito científica, né, Silvia? Então, é justamente isso. É trazer Aham. isso para a realidade. E sabe como que a pessoa, às vezes, ela não sente prazer numa ação sexual, mas ela come um chocolate e ela sente um prazer enorme. Eu ia Ela falar tem, isso. ela sente um prazer. Ela É, faz exercício físico, ela brinca, ela vê um filme. Então, assim, é descaracterizar esse prazer de viver diretamente para o sexo genital e trazer isso. o prazer para a realidade que acontece. Cada um chega no Erotizado, né? Uma coisa muito erotizada, né? Ou isso, numa taça de vinho. Tenho muitas pessoas que aqui. estão no espectro autista que eu converso aqui no Instagram, que tem perfis que são autistas ativistas, que me dão várias dicas de vinho. Olha, você já experimentou É, esse, não sei o quê. Eu acho o máximo sabe? isso. Sim. As pessoas têm uma dificuldade, às vezes a gente tem, é porque a nossa, é o que eu te falei, né, questão sistêmica, de Sim. entender que o prazer ele pode vir de várias formas. Pode e Que deve, né? A gente deve acessar ele, né? De várias formas. prazer é estar com a sua sexualidade bem definida, bem Aham. estabelecida. Não significa que tem que ter um outro na sua vida para você estar bem sexualmente. Não Isso. é isso. O sistema te cobra isso, mas não é isso. Para você Exato. estar bem sexualmente, é você estar bem com você mesmo. Não adianta você querer encaixar num perfil, assim, sabe aquela figura de Mulher Maravilha? Às Uhum. vezes, homem, é como se você tivesse que vestir aquela roupa para estar no relacionamento, para vivenciar uma relação com o outro. E não é, porque você veste aquela roupa, mas você se esconde de si mesmo. Você não se conhece. É. Então, a verdadeira chave para tudo isso que a gente trouxe hoje é o autodescobrimento, é o auto-amor, é entender que você pode se dar prazer e deve. Gozar vai além de gozar. Gozar é prazer da vida. É isso, movimentar a energia sexual, a energia libidinosa. Sabe? Olha, né, igual a questão pandêmica, não tô tendo, às vezes a pessoa que não tem um relacionamento, né, fixo, sério, Fixo. ah, Aham. não quero ficar com ninguém, minha vida sexual tá uma merda. Como que você pode fazer isso? Como é que você pode mudar isso? Se conheça, vai ler um livro, vai ver um filme, vai tomar uma taça de vinho, vai rir, vai chorar, sabe? Se permita essa Isso. realização de você mesmo. Tira essa. É porque assim, a gente. É como se a gente fosse obrigada a ser colocado. Eu vejo uma armadura. Saia dessa armadura, se Aham. realize, vivencie, se permita aprender coisas Ou novas, nas desaprender. caixas, né? Nas caixinhas, né? A gente é nas E comportas, né? Eu... Ô, Silvia, eu costumo comparar a nossa vida como uma coxa de retalhos. Eu sempre Aham. falo com os meus pacientes. Sei. O que acontece? Aqui, sabe o que a gente faz com uma coxa de retalhos? Corta, costura, rasga. Nós somos, a nossa vida é uma coxa de retalhos. Então, às vezes a gente tem esse retalho com o outro, tem, mas é importante a gente ter esse pedaço de retalho com nós mesmos. Sim. São os alinhavos, né? O que a gente falou, né? Sim, Todas as experiências são válidas, né? E isso que eu estava falando, né? De estar bem com a nossa companhia, de ficar bem sozinho conosco, né? A famosa solitude, né? Que tá tão em solitude, moda, eu acho diferente de que. solidão. Oi?
É tão diferente de solidão, né? Extremamente diferente de solidão, né? Que é isso, é estar bem, apesar de estar sozinha, vivendo de uma forma plena. Então, e através de um curso de culinária, tem tantos cursos gratuitos hoje em dia, ou de você fazer um curso para você aprender a fazer drinks no fim de semana para sua família. Aprender uma língua nova. Olha o quão Exato. prazeroso pode ser. Eu falo assim, a internet, ela tem as questões maléficas, tem, mas tem muita coisa boa que você pode apreciar. Conhecer pessoas do outro lado do mundo que às vezes você nunca imaginou que conheceria. Uhum. Então, existe prazer nas pequenas ações. Eu acho que é isso. A gente vincula muito prazer num grande ato sexual, cheio de coreografia, cheio de encenações. E o que é realmente importante, que são as pequenas ações diárias, se esquece. Então, assim, é valorizar essas pequenas ações, é trazer o verdadeiro prazer. O verdadeiro prazer é um montante de pequenas coisas, Exato. sabe? Em vez que se cobra muito grandiosas encenações, né? Questões cinematográficas, mas as pequenas Performances, né? coisas que são muito importantes, elas são esquecidas. Acho que a gente tem uma pergunta. Total. O Tairone, boa noite. Estava na última live maravilhosa. Ah, que bom. Vamos ver aqui. Tairone, crianças com PC têm características parecidas com o autismo. Como podemos proceder nas situações em relação ao sexo desses adolescentes? Sim. Tairone, quer resumir, Thaís, para a gente já ir encerrando? Já estamos passando do nosso tempo. Do nosso tempo, né? O Tairone, a questão da educação para a sexualidade, porque eu não gosto de falar educação sexual, a educação para a sexualidade, independente se tem PC, espectro autista, se é autista, independente de qualquer situação, é a mesma. É você trazer uma realidade de acordo com o desenvolvimento cognitivo que aquela criança ou adolescente está passando naquele momento. E, assim, enfatizar que não precisa ser algo com uma erotização, mas com uma verdadeira realidade. É não ensaiar, às vezes, eu falo assim, a questão de onde você veio e para onde você veio. É não pular essa parte, né, dessa importância, porque a pessoa precisa saber como ela veio. Olha, você veio através de um ato de amor. Olha, qual é a realidade do seu corpo hoje? Né? Faz, às vezes, até a questão que eu trouxe da dinâmica do espelho, é entender essa maturação hormonal. Eu acho assim que é muito importante falar, olha, você está produzindo isso, isso e isso. Nossa, que interessante. Porque às vezes a criança hoje em dia ela é muito tecnológica, né? Muito computacional. Muito. Então, assim, traz para essa realidade dela, sabe? Através de um jogo, através da questão lúdica, comportamental, às vezes, sabe? É muito bom estimular, porque ao mesmo tempo que você educa para a sexualidade dessa criança, você desenvolve a importância desse lúdico cognitivo que ela tem para a vida toda. Eu acho que, assim, Perfeito. resumidamente, né? Tairone, eu vou subir no. A gente falou bastante sobre isso no decorrer da live, então, querido, se você quiser, eu vou subir essa live na semana que vem no YouTube. Se você quiser, então não tem problema. Você assiste lá. Lu, parabéns, que bom te ter aqui. Camila, sensacional, que bom. E, gente, para encerrar e emendar no que a Thaís estava dizendo, uma vinheta clínica, né? Teve uma criança que eu atendo que perguntou assim para a mãe outro dia: mãe, quando você fala deles serem muito tecnológicos, né? Mãe, o que é sexo oral? Eu li, não sei aonde, eu ouvi, o que é sexo oral? E a mãe lá cozinhando, lavando louça, ela falou, Silvia, me veio e eu falei, aquele que é de hora em hora. E aí o menino saiu da cozinha, sei lá, foi fazer o quê? Acho que estava no iPad à noite, de novo, momentos de família, o pai junto. E aí ele falou assim, eu fui ler, não é aquilo não, eu procurei na internet, sexo oral não é aquele de hora em hora. E aí ela pegou e falou, se levantou da mesa. Ele te pergunta, mas ele já sabe a resposta. Então, assim, é melhor você trazer para uma realidade sua que está dentro do que ele pode aprender naquele momento, que ele pergunta na internet. Olha, se você depois colocar lá assim, ó, Peppa Pig, uma coisa que a criança procura muito, né? Google, se você colocar imagens, se você descer, porque eu fiz isso, porque uma paciente minha, né, que a gente estava conversando, ela falou que a filha dela procurou. Tem um pênis. É mesmo? Tem um pênis. Gente, então, assim, tem coisas que a gente não consegue burlar. A internet, ela mente o que a gente diz. Pois sabe? é, então, imagina. A gente tem a realidade, mas de uma forma lúdica, uma forma cognitiva, que ele consiga assimilar. Entende? Porque às vezes ele vê aquela figura de um pênis ali, ele não dá nada por nada, porque ele não conhece. Agora. Mas quando ele for um adulto, isso vai afetar ele.
Sim, Então, assim, é educar a um longo prazo. Eu acho que exato. é É um importante. processo, né? É isso, igual eu tava falando do meu cliente. Não é num. Educar hoje. É porque a gente tem uma impressão que educação é só quando você está na fase da escola, né? Que Isso. não é isso. A gente recebe esse processo, né? A coxa de retalhos. Constrói, desconstrói, reconstrói, rasga, costura, rabisca. É isso mesmo. Mas é muito, é essencial, né? Eu sei que ela saiu correndo e largou pro marido a batata quente. Eu sei que depois eles vieram falando, Um de bom para o outro. jogou um pro É, outro. Mas é isso, né? O quanto que é importante, enquanto casal parental também estarem afinados, né? E tudo aquilo que a gente falou já anteriormente. dividir essa fala para com os filhos também, né? Não é obrigação só de um, só de outro, É, ou só da escola. É sim. dividir essas falas. E assim, na hora dessas falas, procurar não, às vezes, enaltecer, sabe? Às vezes mistificar, mais esconder. Fala Aham. como se você estivesse falando de uma outra parte do corpo, ou como outra ação para que essa criança vai ter, sabe? Porque às vezes o que, que acontece? Você também esconde demais, o esconder te proporciona o desejo de querer descobrir. Porque nós somos assim, né? Nós Sim. vivemos épocas de instintos. Então, às vezes, fala assim, ah, é uma coisa, você não pode saber disso agora. Porque qual que é a resposta que geralmente acontece? Você não tá na fase de saber isso não, menina? Por que você quer saber disso? Né? Por que você... Então, mas peraí, por que eu não posso saber disso? Alguma coisa tem. Então, subentende que é errado, mas se errado pode ser bom. Por que está escondendo de mim isso? E aí, a criança ela tem uma outra percepção disso. Às vezes, a Aham. percepção que ela tem disso pode ocasionar, porque ela viu aquilo ali, leu a respeito daquilo ali, ela ter, às vezes, até mesmo o desejo não erotizado de Sim. que essa situação aconteça com ela. E Entende? Porque e é uma tirar as situação próprias conclusões e isso virar uma bola de neve, né? às Então, vezes isso é uma brincadeira. É uma exato, brincadeira. Entende? Então, exato. por isso é importante. Porque quando você educa, você encaminha e você previne. Perfeito, Thaís. Ó, cheguei atrasado, Tairone, R. Batista, Thaís brilhou. Thaís é maravilhosa, adorei conversar com você. Obrigada, Obrigada, foi um meninas. grande Gente, prazer. e assim, pra gente encerrar, Thaís, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer ao pessoal, né? Qualquer dúvida, Sim. gente, pode chamar eu contar a Silvia no Instagram. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, né? Por causa É, das tarefas diárias. Mas assim, eu quero enaltecer a importância, Silvia, dessas falas, sabe? Importância de trazer essa realidade para a vida das é pessoas. isso. E não enxergar a sexualidade como um bicho de sete cabeças. É trazer a sexualidade para dentro da sua casa, mas de uma forma que ela venha como uma fala complementar da educação do seu filho. Sim, Não é que a sexualidade ela não vai fazer parte da educação, ela está ali inserida, quer a gente queira, quer a gente não queira, porque o nosso biológico não para. Então é melhor a exato. gente preparar os nossos filhos do que a vida ensinar, porque a Isso. educação sexual da vida, ela não é boa. E, Ela não prepara E é para a super realidade. possível, é muito bom. E é super possível conversar, né? Igual a gente está fazendo aqui, de uma forma fluida, leve, descontraída. A Traga gente deu. objetos, imprima imagens na internet. Tem muita imagem bacana, sabe? Às vezes, assim, uma imagem de até mesmo de ursinhos. Pegue brinquedos que a criança tem, sabe? E traga isso de uma maneira positiva, que Isso. auxilie, sabe? E A no, criança no entendimento dela. no Porque caso ela tem que do espectro autista, também é importante pegar personagens, talvez, que a criança se identifique. Isso também auxilia questão bastante. de super-heróis. Eu acho muito Isso. bacana, sabe? Às vezes trazer, olha, né? Eu vejo muito assim, às vezes o super-herói criança, o super-herói adulto, explicar para a criança que essa transformação que esse super-herói, essa pessoa que ela enxerga, ela também está passando. Então trazer para a realidade dele, sabe? Porque é super normal. É Por super mais que normal. é como se a gente quisesse apagar essa fase de maturação sexual, essa fase de nascimento da nossa vida, ela existe. Ela nunca vai deixar de existir. E que Nós não bom, somos né? E por isso que nós estamos aqui, não é é verdade? prazeroso. É prazeroso. É. Gente, muitíssimo obrigada a vocês que estiveram aqui conosco até agora. Acompanhem as próximas lives, sigam a Thaís, sigam meu perfil, sempre tem coisa legal. E assim, gratidão, gratidão. Eu te espero Gratidão. todos vocês na próxima terça-feira, tá certo? Thaís, um beijo, muito obrigada, Beijo, viu, por Silvia. estar Foi um aqui. prazer, Você gente. foi um presente aqui que a internet me deu. Muito legal ter Ah, que você como bom, Silvia. Eu fico parceira. muito feliz. Muito bom. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. O prazer, como a gente disse hoje, ó, trazer os prazeres para nossa vida. Exato. Acho que falta Gente, um pouco disso, né, Silvia? oi? Falhou. Eu acho que falta um pouco disso, a gente valorizar os pequenos prazeres da nossa vida. Com certeza. É uma bela de uma chave essa, né? No nosso dia E a dia.
Muito bom. Gente, gratidão. Então, boa noite para Obrigada, vocês. gente. Até, viu? Uma Até a boa próxima semana, né? terça. Quando a gente já tem Boa iniciado. Até mais. Até semana. a próxima. Tchau, tchau, Tchauzinho. Thaís. Obrigada, beijão. Beijo, tchau.